Afinal, qual a chance de um objeto como um asteroide atingir a Terra? Todos os meses surge pelo menos um caso de asteroide potencialmente perigoso. Para encontrá-los, os astrônomos precisam de telescópios muito sensíveis, alguns praticamente enxergando no escuro. Mas diante da nossa tecnologia atual, já conseguimos revelar muitos desses objetos vagando no espaço, inclusive no espaço perto da Terra. Para essas descobertas, os astrônomos usam telescópios que trabalham totalmente fora da faixa do espectro do olho humano. No vídeo de hoje, vamos conhecer os registros de radar de objetos passando próximo à Terra. O monitoramento de asteroides próximos à Terra é uma das principais prioridades da astronomia observacional moderna, especialmente diante do histórico de impactos que marcaram a evolução do nosso planeta. Embora telescópios tenham revolucionado nossa capacidade de detectar esses objetos, a busca por asteroides potencialmente perigosos ainda está longe de ser perfeita. O programa chamado de Near Earth Objects, ou Objetos Próximos à Terra, da NASA, já catalogou mais de 37 mil objetos como esses, sendo que pelo menos 870 deles possuem mais de 1 km de diâmetro, representando cerca de 90% dos maiores asteroides que poderiam causar impactos globais. Contudo, mesmo com esses avanços, ainda há lacunas na detecção, especialmente quando consideramos asteroides menores e de baixo albedo, ou seja, aqueles que refletem pouca luz solar. O conceito de NEO definido aqui é basicamente um objeto que passe próximo à Terra em pelo menos 7 milhões de quilômetros de distância. Essa margem de segurança é definida para potenciais riscos, como o desvio gravitacional que pode acontecer e alterar a rota do objeto, o colocando em colisão direta com o nosso planeta. No entanto, asteroides de grande porte já foram, em sua maioria, identificados e rastreados, permitindo projeções seguras de suas órbitas. A maior incerteza recai sobre os corpos menores, aqueles com menos de 140 metros, que são mais difíceis de detectar e monitorar. O tamanho e o brilho de um asteroide são fatores cruciais em sua detecção. Objetos maiores tendem a refletir mais a luz do Sol, o que os torna visíveis mesmo a grandes distâncias. O albedo, que mede a refletividade de uma superfície, pode variar consideravelmente entre os asteroides. Alguns refletem menos de 5% da luz solar, tornando sua observação um verdadeiro desafio. Para efeito de comparação, a Lua reflete entre 12 a 15% da luz do Sol que recebe. Essa baixa refletividade explica por que os asteroides pequenos e escuros podem passar despercebidos, mesmo por telescópios altamente sensíveis. Enquanto os telescópios ópticos dependem da luz refletida, temos então os radares, que utilizam ondas de rádio para mapear a posição e a trajetória dos asteroides, independentemente do seu brilho ou albedo. Os sistemas de radar, como o que opera no Observatório de Goldstone, na Califórnia, e o que tínhamos no icônico radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, foram essenciais para traçar órbitas precisas e estudar a composição dos NEOs. Esses radares emitem pulsos de rádio que refletem na superfície dos asteroides e então retornam à Terra, permitindo então a medição de distância, da velocidade e até mesmo da forma do objeto. Essa técnica já ajudou a refinar órbitas de centenas de asteroides, reduzindo incerteza sobre possíveis aproximações no futuro. No entanto, o uso de radar tem as suas limitações. O Arecibo, que foi por muito tempo o principal radar de monitoramento de asteroides, colapsou em 2020, reduzindo a capacidade global de rastreamento detalhado. Embora os grandes asteroides não sejam a maior preocupação dos astrônomos, devido a seu rastreamento um tanto eficiente, a verdadeira ameaça vem dos objetos menores, que podem passar despercebidos até por estarem muito próximos à Terra. O radar é uma ferramenta essencial para refinar os dados e melhorar as previsões, mas ainda há um longo caminho a percorrer na busca pela vigilância completa do espaço ao nosso redor. Inegavelmente, o uso de radar permite que tenhamos muitos detalhes das superfícies desses asteroides, que de outra forma seria impossível. Diferentemente dos telescópios ópticos, que dependem da luz solar que reflete na superfície do asteroide, o radar não precisa disso. O que os astrônomos conseguem até medir com precisão a forma do objeto, sua rotação e outros dados um tanto interessantes. E claro, esse método já rendeu registros um tanto interessantes. Um dos exemplos mais marcantes dessa técnica ocorreu com o asteroide 2014 HQ 124, que possui cerca de 400 metros de diâmetro.
Em 2014, o Observatório de Arecibo, em parceria com as antenas da Deep Space Network, utilizou a reflexão de ondas de rádio para mapear esse objeto, durante um período de 4 horas e meia. Durante esse tempo, o asteroide rotacionou lentamente, permitindo que os sinais de radar enviados à Terra atingissem sua superfície e retornassem à antena, possibilitando a formação de um vídeo com 21 imagens em sequência. Os dados coletados nessa observação foram extremamente precisos. A partir do tempo que o sinal do radar levou para percorrer a distância até o asteroide retornar, os astrônomos calcularam que o 2014 HQ-124 estava a aproximadamente 1,39 milhões de quilômetros da Terra. Além disso, o tempo de rotação observado revelou a velocidade com que esse objeto girava no espaço, o que pode ser um dado um tanto importante nesses casos. Outro caso impressionante aconteceu com o asteroide 2014 JO-25, registrado quando estava a 2 milhões de quilômetros da Terra. As antenas de Goldstone, no Arecibo, capturaram imagens de radar desses objetos, revelando que ele possuía uma forma alongada e irregular, composta por 2 lóbulos conectados. Esse formato é característico do que chamamos de binários de contato, onde 2 rochas se fundem devido à atração gravitacional mútua. O lóbulo maior media cerca de 1 km de extensão, enquanto o menor possuía 600 metros. A resolução das imagens atingiu 7,5 metros por pixel, permitindo análise detalhada da estrutura do asteroide. A técnica de radar também foi fundamental para a observação do asteroide 4179 Toutatis, que possui cerca de 3,2 km de diâmetro e passou a uma distância de mais de 6 milhões de quilômetros da Terra. Durante essa aproximação, as antenas de radar conseguiram capturar imagens dos 2 momentos diferentes do asteroide, revelando detalhes distintos dos seus hemisférios. A capacidade de obter imagens em dias separados permitiu estudar a melhor rotação do objeto, que é uma característica complexa e caótica, diferindo dos asteroides que giram de maneira mais uniforme. Apesar das inúmeras vantagens, a técnica de radar apresenta algumas limitações. A resolução das imagens diminui consideravelmente à medida que a distância do objeto aumenta. Em regiões próximas a Saturno, por exemplo, apenas asteroides com centenas de quilômetros podem ser detectados com algum nível de detalhe. Isso ocorre porque o sinal precisa viajar milhões de quilômetros, refletir na superfície do asteroide e retornar com intensidade suficiente para ser captado pelas antenas na Terra. Dessa forma, quanto mais distante o objeto, menor vai ser o sinal que volta para a Terra, diminuindo a qualidade da imagem. Dessa forma, esses registros impressionam e mostram como o nosso espaço ao redor da Terra está movimentado. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!